tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? De todos uma ótima tarde, sexta-feira, né? O dia já tá indo embora, tá vindo a noite, né? Que o Senhor continue nos abençoando, seja um final de semana abençoado a todos nós, amém? Passando a continuar a palavra para nossas vidas, né? A qual sou o livro de Eclesiastes, amém? Será que alguns versículos, a qual vai falar conosco nessa tarde, sexta-feira, a qual se encontra assim, ó. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito ter um homem de todo o seu trabalho, porque se fadiga debaixo do sol? Gerações vai, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volta-se e envolve-se na sua carreira e torna os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar que onde correm os rios, para lá torna eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre as quais hão de vir depois delas. Amém? Vou lendo até aqui, Eclesiastes 1, né? Aqui eu estava meditando essa mensagem durante esta manhã, a qual o Salomão, se eu falei somente isso, essa frase já vai falar muito conosco, né? Que fala assim, ó, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Então, Salomão, ele escreveu Eclesiastes, né? Trazendo ali tudo que ele tinha pedido, né? Todo esse livro aqui, toda palavra, né? É para nosso proveito, né? Luz para nossos olhos, né? Lâmpada para nossos pés, pra gente aprender. Então, Salomão, quando ele foi reinar no lugar do seu pai, né? O Senhor, ele sacrificou ao Senhor, tá lá no livro de, depois você vai lá, você medita, tá no 2 Crônicas, ali a partir do 1, né? Ali o 7 vai falar assim, ó. E naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como por a terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir esta terra deste povo. Pois quem lhe poderá julgar este tão grande povo, né? Então, Salomão sacrificou a Deus, né? Deus se apresentou a Salomão, né? Deus falou com Salomão 2 vezes. Na primeira vez que Deus se apresenta a Salomão, ele falou assim, pede o que quer que eu te dê, né? E Salomão, ele sabia o cargo que ele ia ocupar, né? Ele sabia a responsabilidade que seria, né? Ele queria ter sucesso sobre aquilo ali, né? Nós queremos ter sucesso sobre o que a gente possa fazer. Você quer ter sucesso? Fala, não, eu quero ter sucesso, né? Eu quero ter sucesso sobre um trabalho que eu fiz sobre minhas mãos, eu quero ter sucesso sobre a minha família, qual o meu casamento que eu vou iniciar, tudo é um início, tudo é ciclo, né? Então Salomão, ele estava iniciando um ciclo aqui da sua vida, e ele pede para Deus sabedoria, e Deus se agrada tão no pedido de Salomão, que falou assim, olha, não só te darei sabedoria, como também te darei riquezas, né? Te darei fama, te darei glória, enfim. Então o reinado de Salomão foi um reinado de paz, né? Ele teve muita sabedoria. E esse livro de Eclesiastes aqui, ele está numa reflexão na sua vida, a qual vai trazer para nós, né? A qual o Senhor falou comigo essa manhã, a qual Salomão, ele está pensando em tudo que acontece debaixo do sol. Né? Então aqui a gente leu no capítulo 1, Salomão falou assim que o sol nasce, o sol se põe, né? Que os rios correm para os mares não se enchem, né? Que tudo que nossos olhos já viram, tipo assim, tornarão a ver, e nada é novo debaixo do sol, nada que não aconteceu séculos atrás, então nada é novo. Salomão falou assim, o que é novo, né, debaixo do sol? Né? O que isso fadiga o homem sobre a terra? Então Salomão está num momento de reflexão, né? E ele foi um homem vivido, né? Então Salomão, quando ele escreveu esse livro de Eclesiastes, alguns historiadores falam assim que ele escreveu já no final de sua vida, do seu reinado, né? Não estudei sobre isso, mas é algo que ele traz aqui, é muito conhecimento para nós. Agora nós temos que parar e refletir. Aí Salomão, ele fala assim, ó, eu achei muito interessante isso aqui. Ele fala assim, ó,
O tema de Eclesiastes é a busca pelo significado da vida. Ela vale a pena ser vivida ou apenas uma existência sem sentido que termina em futilidade, né? Então, Salomão falou assim, o que é a vida, né? O pensamento dele. O pregador se propõe a investigar minuciosamente o que torna a vida digna de ser vivida. Descobre o seu significado. Não está no seu trabalho, no luxo, nos prazeres lascivos, no conhecimento ou na bebida. No final das contas, o autor percebe que uma vida digna de ser vivida só pode ser encontrada num relacionamento com o Senhor. A Eclesiastes 12, 13, 14, é quando nós vamos ler, né? O que Salomão resume tudo isso. E que a vida cujo o foco principal não é o Senhor, sem o Senhor é fútil e vazia. Eclesiastes reflete a análise cética e pessimista da vida projetada pelo pregador. E, no entanto, terminou com uma declaração de propósito supremo da vida, que é obedecer e glorificar a Deus, né? Então Salomão, ele começa uma reflexão trazendo para nós, né? Às vezes você fala assim, tem pessoas assim, vamos supor, o dinheiro não traz alegria, né? Você, então me dá pra você, se eu não mostro pra você se eu sou alegre ou não, né? Então, tipo assim, às vezes fala assim, a pessoa fala que não é feliz, mas se eu tivesse o que ela tem, né, eu seria mais feliz, enfim. Né? Então, Salomão, ele fala assim que ele provou de tudo. Salomão, ele provou de bebida. Salomão, ele teve grande sabedoria. Ele fala assim que a sabedoria dele perseverou com ele. Então, veja que aquilo que você pede para o Senhor permanece com você, né? Deus não tira. Então, Salomão, ele viveu, ele fala que ele construiu, né? Ele fez palácios para ele, né? Ele fala que fez vinhas para eles, eu não vou lembrar aqui o nome, mas ele fez correntes de água para regar suas vinhas. Então, o homem foi, vamos supor, um arquiteto, né? Ele casou-se muitas vezes, né? Ele teve muitas mulheres. Então, ele falou assim, que pensando em tudo isso, ele falou assim, o que é a vida? Se não, né, vaidade, né? Aí, o que é vaidade? Que fala assim, ó, vaidade significa assim, ó, vapor ou sopro, né? Coisa que passa. Às vezes você fala assim, nossa, parece que foi ontem que eu tinha, vamos supor, 12 anos, 15 anos, 20 anos, né? E hoje você tem quantos anos? Então, a vida é como um sopro. O Tiago fala assim que a nossa vida é como um sopro, né, que passa, como uma nuvem que passa. Então, Salomão está trazendo isso para nós. E ele está refletindo sobre isso, né? E quando eu penso, igual eu falei hoje, quando eu penso nisso, ele não está trazendo de que a nossa vida não tem significância ou que a gente não tenha que fazer nada. Não, pelo contrário, né? Então, aqui no Eclesiastes 9:10, ele fala assim, ó, tudo quanto te vinha à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque não há além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Salomão, ele não está trazendo aqui uma neutralidade na nossa vida, falando que ela não tem importância, que você não tem o que fazer. Então, eu não sei o que você tem que fazer hoje, semana que vem, mas fala, Senhor, tudo que vem nas tuas mãos, faça com alegria, faça com força, porque depois que você for, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais projetos, não tem mais sonhos, não tem mais o que planejar, né? Então, Senhor, me dá planejamento, me dá graça, esperança, sonhos, só que a tua vida não se resuma só nisso, né? Porque ao final de tudo isso, aí sim, nós vamos lá onde Salomão falou, que é Eclesiastes, o 12, o 13 e o 14. Ele fala assim, ó, que daí ele entendeu. De tudo que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más, né? Então, Salomão falou assim, de tudo isso, o propósito é teme a Deus, né? Então, que o nosso sentido maior tem que ser o Senhor, né? Tem que ser o Senhor. Tu tem que ser, como Paulo falou assim, Cristo tem que ser o alicerce, né? Aí o que aí você vai construir em cima, aí é nós, o alicerce é Cristo. Então você lança o alicerce, que é a palavra, que é o Senhor, né? O Senhor fala assim, aquele que ouve as suas palavras, né? As pratica, é semelhante ao homem que faz a sua casa em cima de uma rocha, a qual vem ventos, chuvas e rios e a casa não cairá, né? Mas aquele que ouve, não pratica, é semelhante ao homem a qual constrói a sua casa sobre a areia, a qual também vem chuvas, ventos e rios e ela cairá, né? Então,
É o sentido de que o alicerce é o Senhor, a palavra é o Senhor. Agora, o que eu e você vamos fazer a partir disso, né? A partir do conhecimento. O que Salomão fez a partir do conhecimento que ele pediu a Deus? Né? Ele falou assim, dai-me sabedoria para que eu possa governar bem o teu povo, né? Então, Salomão, ele não só pensou nele, né? Ele pensou no cargo que ele ia ocupar, ele pensou quem ele ia representar, né? A grande responsabilidade que ele ia ter. Então, quando nós falamos, Senhor, como que eu posso, Senhor, me achegar a esse propósito e fazer? Me dá sabedoria. Então, eu não sei o que você tem que fazer, eu não sei quais são os seus planos, mas que você possa colocar toda a tua confiança no Senhor, pedir a Ele, Senhor, assim como Salomão pediu, Senhor, dá-me sabedoria, Pai, para que eu possa governar bem o teu povo. Deus se agradou, não deu só sabedoria a Salomão, porque ele falou assim, porque você não pediu longevidade de dias, não pediu a morte dos inimigos, não pediu riqueza, não pediu fama, eu te darei a sabedoria. E também te darei tudo isso a mais, né? A qual se resume assim, busca o reino de Deus e mais coisa será acrescentada. Amém? Então ficou aqui esse ensino para nossas vidas, né? Tudo que ele pediu, até hoje a gente está usufruindo da sabedoria dele, né? Não foi em vão. Às vezes ele podia ter pensado por um momento, Senhor, por que eu pedi? Como ele falou, né? Que qual é o mérito entre o sábio e o astuto, se os dois vão morrer? Salomão chegou a falar isso, né? Ele chegou a pensar nisso, que todo o conhecimento que ele tinha pedido a Deus, toda a sabedoria que ele tinha pedido a Deus, que o buscar muito conhecimento trazia dores e sofrimento. Mas não foi em vão, né? Foi para a glória de Deus. Hoje vocês estamos aqui ouvindo essa palavra, nos alimentando dela. Amém? Então que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor te dê sucesso no que o Senhor fazer e que você saiba aproveitar a tua vida, mas sabendo que não se resume somente aqui, mas há um princípio de todas as coisas, há um Deus no céu que cuida de nós e Ele que nos dá sucesso em tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta tarde, Pai, a qual o Senhor nos dá, por esta sexta-feira, Senhor, a qual o Senhor nos dá, Senhor. Que nós possamos ficar com as palavras no nosso coração, pedindo sempre sabedoria a Ti em tudo que a gente for fazer, sabedoria no nosso falar, Senhor, sabedoria no nosso ouvir, ó Pai, porque até no livro de Jó, Senhor, fala que os ouvidos provam, Senhor, as palavras como o paladar prova a comida. Então que a gente possa ser sensibilizado nos ouvidos, também no nosso falar, Senhor, e que a gente possa, Senhor Deus, ó Pai, apresentar diante de todos os nossos projetos, todos os nossos planos, ó Pai, que sabemos que Tu és o princípio de todas as coisas e que Tu és o Deus que nos abençoa, Senhor. Nos dê um ótimo final de semana, Pai, nos abençoa em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração e que a gente possa, sabe, falar, Senhor, dá-me isso, aquilo que eu preciso, né? Dá-me sabedoria a pedir aquilo que eu preciso. Amém? Sabedoria, Salomão precisava de sabedoria, né? Porque depois ele resolveu as outras coisas. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus, um ótimo final de semana na paz do Senhor Jesus.